falar sobre fibroscopia. Na verdade, a gente vai discutir a abordagem da via aérea, né, o manejo da via aérea. Antes de tudo, deixa eu me reapresentar aqui, que eu sou quase da casa, fui residente de São Rafael, mas já tem algum tempo, deve ter muita gente que não me conhece. Meu nome é Abdias, fui residente aí, saí em 2013, estou vendo alguns nomes que eu não conheço aí, eu aproveito para me apresentar. E para quem eu já conheço, mandar um olá, tem um tempo que eu não vejo algumas pessoas. Mas vamos nessa. O tema fibroscopia faz parte da temática via aérea em anestesia, né? É um dos temas centrais da nossa especialidade. Tem, talvez, juntamente com fisiologia, farmaco e monitorização, sejam os cernes da nossa especialidade. E broncoscopia entra no manejo, principalmente, da via aérea difícil. Só para ilustrar a importância da via aérea difícil, né? Aquele estudo famoso da Inglaterra, o NEP4, mostrou que das complicações no manejo da via aérea, cerca de 25% terminam ou com morte ou com lesão neurológica. Então, e desde o surgimento da fibroscopia na década de 60, que a fibroscopia, a intubação com fibroscópio, ela é a pedra angular no manuseio da via aérea difícil. Então, toca o barco aí, Vitor. Jogador aí. Obrigado, Abdias. Boa noite a todos. Acho que praticamente todo mundo me conhece, assim como a Abdias também foi lá do São Rafa, um pouco mais recente. E vamos falar sobre fibroscopia e anestesia. A gente está explicando aqui que lá no São Rafa a gente ficou um tempinho com a baixa disponibilidade do fibroscópio, então a gente resolveu fazer essa aula com uma atualização para poder relembrar alguns conceitos importantes. É um tema difícil de fazer aula teórica por ser eminentemente prático. E a gente tem aí dois públicos, né, que são os residentes, que tiveram um contato pequeno, muitos deles ainda não vivenciaram, não utilizaram a fibroscopia, quanto os demais preceptores que já têm uma experiência maior. Então eu tentei mesclar aí um pouco para cada grupo, para a gente deixar mais satisfatório a todos. Não tenho conflito de interesses, em diversos momentos dessa apresentação eu vou falar de marcas, tipos, então não tenho nenhum ganho com isso. Não estou vendendo nenhum produto. Aqui a nossa agenda é bem extensa, das coisas que nós vamos falar, mas eu intencionalmente tirei bloqueadores brônquicos, porque eu achei que a aula estava ficando muito grande, e bloqueadores brônquicos é um tema mais específico, de cirurgia torácica, a gente usa pouco na prática, então eu intencionalmente tirei ele. Então, primeiro falar sobre os conceitos. Na hora de fazer o título dessa apresentação, eu fiquei um pouco na dúvida, porque hoje em dia, frequentemente, a gente não faz fibroscopia. Fibroscopia se tornou uma metonímia da técnica que é mais difundida, que é mais utilizada, como a Abdias falou, desde a década de 60, a utilização de fios de fibra ótica nesse tipo de dispositivo para poder visualizar a via aérea. Só que hoje em dia, muitos dos dispositivos disponíveis não utilizam mais fibra ótica como tecnologia. Então, o nome mais correto seria endoscópios flexíveis, mas a fibroscopia ficou consagrada pelo uso como termo para se referir a esse procedimento. Então, a gente tem outros conceitos como o Dambu, que é esse CMOS, tem outros que são conjuntos ópticos, então nem todos mais são com fibra ótica, embora ainda seja muito utilizado. Aqui é um algoritmo que eu achei interessante, que o UpToDate traz sobre o manejo inicial da via aérea daqueles pacientes que têm alguma dificuldade. Então, o primeiro ponto é se a gente pode resolver com outras técnicas, como a raquianestesia, infiltração local, não manipular a via aérea. Se a via aérea não apresenta dificuldade, induz anestesia para depois intubar. E aqui a gente vem para as possibilidades que nos levariam à intubação acordada. Se a gente pode ter dificuldades com via aérea supraglótica, se o estômago está cheio, ou se o paciente não tolera períodos de apneia. Então, esse contexto aqui nos impulsionaria, nos forçariam mais a fazer a abordagem acordada da via aérea, com exceção aqui com adendo da ventilação transtraqueal a jato, que embora a gente tenha disponível lá no serviço, eu pelo menos nunca nem vi ser utilizado. E por fora desse algoritmo, para decidir se a gente vai induzir ou se a gente não vai induzir um paciente com
uma expectativa de via aérea difícil, tem uma ferramenta que eu acho de muita valia, que é o Awake Look. É dar uma olhada com laringoscópio, com o paciente acordado, antes da indução. Se a gente conseguir ter uma visualização satisfatória das estruturas, é uma probabilidade maior, você se sente mais confiável para poder induzir e depois realizar o manejo da via aérea. Se você deu uma olhada, não viu nada, um Cormac 4, embora isso não seja um indicativo preciso de que você não vai conseguir entubar, talvez seja mais seguro fazer a abordagem com o paciente acordado. Aqui é um algoritmo clássico do ASA que foi publicado em 2003, ele já sofreu algumas pequenas modificações de lá para cá, e eu circulei aqui em vermelho os pontos onde a fibroscopia pode entrar no algoritmo. Então, como a gente vai falar mais para frente, boa parte das intubações com o fibroscópio são feitas com o paciente acordado, por uma série de motivos. Então, você tem a segurança de não precisar reverter medicações, que do ponto de vista prático isso é muito difícil. Depois que você induziu, se você não conseguir entubar, você reverter essas medicações e esperar que seu efeito passe, pode ser complicado. Além do fato de que com o paciente acordado, a perviedade das vias aéreas é maior, você tem espaços maiores, já que o ar está passando, então entre a língua e a parte posterior da faringe, então é mais fácil manipular esses doentes de via aérea, realmente difícil, quando eles estão acordados. Naqueles casos onde o paciente não é cooperativo ou por qualquer outro motivo, você não possa fazer intubação acordado, a gente parte para o lado do algoritmo com o paciente após a indução, que você pode ir logo de cara com a fibroscopia, quando você já tem uma expectativa de que essa via aérea pode ser difícil, ou com métodos de resgate, por dentro de uma máscara laríngea que você utilizou para poder ventilar o doente, ou como método final, onde outras alternativas falharam, a fibroscopia como padrão ouro, ela pode ser utilizada, embora a sua dinâmica, a sua utilização não seja muito adequada para situações de emergência. É muito difícil você conseguir utilizar a fibroscopia em condições de emergência, porque ele não costuma ficar prontamente disponível, tem algum tempo de preparo, então essas regiões mais inferiores aqui do algoritmo, é muito difícil você conseguir utilizar a fibroscopia, mas eventualmente pode ser medida salvadora. Uma grande discussão da atualidade é determinar os espaços da fibroscopia e do videolaringoscópio. Eles se misturam muito frequentemente e esse é tema de mesas pró e contra, de que cada região, cada situação, qual dispositivo utilizar. Aí temos algumas diretrizes maiores. O fibroscopia continua como padrão ouro para a via aérea difícil, isso não se questiona, e ela ficou reservada para vias aéreas difíceis, digamos assim, entre aspas, de verdade. Não baixa uma Lampate 4, não estende bem, isso não se adapta, não são bons candidatos à fibroscopia. Esses da via aérea difícil, mas nem tanto, seria mais da videolaringoscopia. Então, os pacientes portadores de tumores, cabeça e pescoço, tumor de via aérea, radioterapia, que é um dos maiores preditores que a gente tem para via aérea difícil, abertura oral limitada, onde a gente não consegue nem colocar a lâmina do laringoscópio, fístulas traqueais e instabilidade cervical. Então, esses seriam os pacientes, os melhores candidatos ao uso da fibroscopia. Do outro lado, a gente tem diversas vantagens do videolaringoscópio. Então, ele é melhor para o resgate de via aérea, aquele paciente que você tentou entubar com laringoscopia direto, laringoscópio normal e não conseguiu, a melhor alternativa é o videolaringoscópio, a gente vai discutir isso mais na frente. Está prontamente disponível, tem baixo custo quando comparado ao fibroscópio, e a visualização da passagem da cânula pelas cordas vocais, que a gente tem um adendozinho que vamos falar também mais na frente. Aqui é um estudo de 2016 que ficou famoso na literatura, comparando o videolaringoscópio com a broncofibroscopia naqueles pacientes que tiveram a falha da primeira laringoscopia. Chama a atenção a porcentagem aqui de 22% de falha da broncoscopia. Então, é um dado muito grave. Se 22% dos pacientes que você não conseguiu entubar, você não conseguir também com a fibroscopia, esse paciente está caminhando para uma situação crítica no manejo da via aérea, enquanto o videolaringoscópio só falhou em 8%.
Então, isso foi incorporado na prática aqui dos Estados Unidos, que de 2004 a 2012, o videolaringoscópio foi crescendo de forma importante no manejo da via aérea do paciente que não foi possível entubá-lo na primeira tentativa. Cada vez mais a gente tem uma redução aqui do estilete luminoso, obviamente é quase fora da nossa prática hoje, mas também uma diminuição da fibroscopia com grande predomínio do videolaringoscópio. Mas ele tem um lugar estabelecido, como a gente falou, e um deles é nos pacientes com fraturas instáveis da coluna cervical. Isso aqui é um estudo comparando a variação do ângulo das vértebras feito com radioscopia durante a intubação, mostrando que a intubação com fibroscopia você mexe significativamente menos no pescoço daquele doente. Então, provavelmente, esse paciente deve ser melhor manejado com a fibroscopia do que o videolaringoscópio, mesmo com a intubação acordada. Aqui foi um caso que ficou muito famoso, passou em jornal e tudo, de um paciente com espondilite anquilosante muito severa, ficou conhecido como homem dobrado, que de cara você já percebe a extrema dificuldade para o manejo da via aérea de um paciente com uma doença dessa magnitude. É chinês, que a gente vai passar o manejo da cirurgia dele para poder fazer a correção. A fisioterapia pré-operatória. Aqui ele indo para a sala, aí a chefe do serviço de anestesia vai fazer a intubação dele com fibroscopia. Paciente acordado. Aqui. Vou passar aqui. Ele respira e consegue entubar com segurança. E aqui só no final para mostrar o resultado da cirurgia dele caminhando depois da correção. Tão importante quando saber quando utilizar a fibroscopia é saber quando não utilizá-la. Então, diversas condições chamam a atenção, eu separei aqui 5. Então, da direita para a esquerda, inexperiência do operador. É uma técnica que não tem uma curva de aprendizado tão pequena, você precisa ter um treinamento e material adequado. Então, se você não é treinado para aquilo, provavelmente não é uma boa opção. Um segundo aqui que foi chamar a atenção, que foi um episódio, está descrito na literatura, mas acho que passava meio desapercebido para a gente, pelo menos chamou a atenção, que são pacientes portadores de bactérias multiresistentes. Então, acho que no último ano lá no São Rafael perdeu um fibroscópio porque o aparelho foi colonizado por bactérias multiresistentes e não se conseguiu mais limpar e perdeu, acabou o aparelho. Então, pacientes com bactérias multiresistentes é uma contraindicação relativa à utilização quanto dos canais de trabalho, são difíceis de limpar. Aqui no meio, então, pacientes que têm uma indicação clara de traqueostomia não devem ter a via aérea superior manipulada, a menos que seja estritamente necessário, e menos ainda com a fibroscopia. Os métodos de vídeo, de maneira geral, não se adaptam bem a situações de secreção e sangue na via aérea. Facilmente a lente é suja e você não consegue ver mais nada. Então, não postergar a realização da traqueostomia por tentativas fúteis de entubar. Para finalidades diagnósticas, você pode fazer a fibroscopia nas obstruções importantes de via aérea superior. Mas no manejo da via aérea, a gente vai discutir principalmente no final, os outros dispositivos com os fibroscópios rígidos que se adaptam melhor a essa circunstância, porque o fibroscópio não tem torque para vencer resistências. Então, aqui notem a pequena passagem de ar na via aérea. Essa aqui é uma criança com epiglotite. E uma daquelas
diferenças que eu citei mais cedo entre vantagens e desvantagens da fibroscopia versus a videolaringoscopia são a presença de lesões nas cordas vocais, que embora a fibroscopia dê uma excelente visão para a gente da corda vocal, da traqueia, a passagem do tubo pelas cordas vocais é cega. Então, se você for entubar com vídeo, você consegue livrar, por exemplo, essa lesão. E o fibroscópio você pode causar mais lesão, sangramento de patologias das cordas vocais. Então, essas seriam as 5 ideias para lembrar de quando não utilizar a fibroscopia. Conhecendo o aparelho, muitos não têm o hábito, ou nunca nem utilizaram. A gente tem aqui a gente pode utilizar esse 1, que é a peça ocular, a gente pode olhar diretamente, ou mais comumente nós acoplamos a sets de vídeo para poder ver na imagem. 2 aqui, ajuste do foco. A alça de up-down, a manipulação para baixo, ela sobe a imagem, então seria o up, quando você coloca a manopla para cima, para baixo. Aqui a gente tem o canal de trabalho, que é onde a gente pode injetar substâncias, injetar medicações como a lidocaína, ou, a depender da abordagem, até colocar um catéter peridural para instilação de anestésico. Aqui a sucção e aqui a fonte lateral, que você pode tanto conectar a sucção, o vácuo, como em algumas abordagens colocar oxigênio e aí fazer algum tipo de oxigenação apneica nos nossos doentes. A manipulação do fibroscópio é parte fundamental para prolongar a sua vida útil. As fibras ópticas, elas são de espessura menor do que um fio de cabelo. Então, se você faz cotovelos, ou se você não faz movimentos com as 2 mãos sincronizadas, então você torce, você faz um twist do aparelho, isso vai levar à fratura das fibras, que num primeiro momento vai diminuir a qualidade da imagem, você vai ter pontos pretos, mas com o passar do tempo você pode inviabilizar a utilização do aparelho. Então, em geral, a gente fica com a mão não dominante próximo à ponta, a mão dominante mais alta, sempre mantendo o aparelho esticado, evitando a ocorrência dos cotovelos, e o movimento das mãos é sincronizado e feito principalmente na região do punho para manipulações. Isso aqui é uma tabela muito interessante. Algumas vezes eu já precisei dessas informações e tive dificuldade de encontrar. Então, vale a pena, às vezes, fotografar, ou tem de uma forma fácil, que é reconhecer algumas características do seu fibroscópio. Então, a gente tinha aqui disponível um fibroscópio de 4.1. Então, eu sei que o menor cânula possível que eu consigo colocar nele é uma cânula 5, e eu consigo passá-lo até no Robert Shaw 37. Então, você tem que reconhecer as características do fibro que você tem disponível e as implicações na prática. Então, por exemplo, nós prometeram para a gente que a gente vai receber um fibroscópio de 3.1. Então, nesses casos, a gente pode utilizar uma cânula até de número 4 e passar em praticamente todas as cânulas de Robert Shaw. Então, tem que estar habituado com o material que você tem disponível. Aí, vamos passar agora para uma fase mais prática da intubação com fibroscopia, eminentemente feita sobre o paciente acordado com... Então, a intubação com o paciente mantendo seus reflexos, que vai precisar de uma preparação que vai desde sedação, bloqueio das vias aéreas. Então, requer uma expertise para aumentar suas probabilidades de sucesso. Então, na preparação, o anti-cialogol é importante na nossa prática, a atropina, na literatura fala muito de glicopirrolato, mas a gente não tem. Então, tão logo seja possível, faça a atropina, porque ela demora 10 a 15 minutos para fazer efeito, porque ela não atua sobre as secreções que já estão na via aérea, ela atua sobre as secreções que serão geradas. Então, faça antes, peça para o paciente deglutir, e aí você vai conseguir uma via aérea o mais seca possível. Ao deixar isso, a presença de saliva atrapalha muito a eficácia da anestesia tópica. Então, por mais que a via aérea seca seja algo desconfortável para o doente, nos ajuda muito. A abordagem psicológica é fundamental, então tem que explicar para o paciente o que vai acontecer com um vocabulário simples, e a gente tem algumas frases-chave para poder ganhar esse paciente, para que ele nos ajude. Então,
O livro traz algumas frases que eu acho interessante. Então, não é o método mais confortável, porém é o mais seguro. E, em geral, explicar, ó, por conta do problema, por conta da radioterapia que o senhor tem, por conta do tumor que o senhor tem no pescoço, pode ser perigoso se eu colocar o senhor para dormir completamente. Então, vou precisar da sua ajuda. O senhor vai me ajudar? Então, a gente tem que trazer o doente para a responsabilidade, mostrar para ele que ele tem um papel fundamental naquele manejo. E um ponto importante também que é citado, que dá muita segurança ao doente, por mais que eventualmente você nem respeite o que ele vai falar, é combinar um sinal de pare. Então, por exemplo, a gente vai fazer aqui a abordagem, vou fazer um exame da garganta do senhor. Se em algum momento tiver um desconforto que o senhor não tolere, levante a mão esquerda que eu vou parar. Então, é um combinado, já que ele não vai conseguir falar, e isso dá uma sensação de segurança e de controle da situação para o doente, que pode ser muito favorável. O vasoconstrictor nasal para as abordagens pelo nariz e o ondansetrona 4 miligramas, que embora a evidência seja fraca, a gente não tem estudos randomizados, multicêntricos mostrando isso, tem estudos pequenos dizendo que a ondansetrona antes do procedimento é capaz de diminuir os reflexos de engasgo e tosse. Então, risco-benefício bastante favorável, fazer ondansetrona precocemente na preparação desses doentes. Suplementação de oxigênio durante todo o procedimento. Aqui a gente tem que ganhou popularidade ainda mais agora com o Covid, que é a oxigenação de alto fluxo. Ela promete até 30 minutos de apneia, eventualmente, no doente. Então, nos dá uma margem de segurança para eventos que ocorram, hipoxemias que ocorram no decorrer do procedimento. Se não está disponível, a gente pode utilizar o próprio catéter nasal, a 5 litros, que nós temos o hábito. Se a gente vai fazer a abordagem nasal, que é a mais comum, pode, sem problema algum, colocar aqui, como nessa imagem, o catéter nasal na boca do doente, que você tem tanto um papel de pré-oxigenação como oxigenação apneica, que é a oxigenação durante o procedimento. Sobre a sedação para a intubação acordado, diversas discussões na literatura. Eu achei muito interessante essa revisão da literatura aqui, que é bastante citada, que ela fez a comparação das drogas e estabeleceu algumas diretrizes para a gente. Primeiro é que a sedação não deve ser a solução para uma anestesia tópica inadequada. Se você investir muito em sedação, você vai acabar perdendo a consciência do seu doente e pode se colocar em condições delicadas. Então, é para complementar a anestesia tópica. A segunda informação é que provavelmente as associações de droga sejam mais perigosas. É prudente que você escolha uma droga e invista nela. Você consegue manejar melhor, já que o efeito das medicações podem ser sinérgicos e você tem um efeito indesejado, principalmente de sonolência e perda da consciência do doente. Nós temos 3 medicações que são mais estudadas, Propofol, dexmedetomidina e remifentanil. Me chamou a atenção que em momento algum ele cita a ketamina, ele só vai citar em pediatria, mas vamos falar mais na frente. Propofol, das 3, é a que parece ter o pior perfil. E eles tem um guideline da Sociedade de Viária de Físico que chega a recomendar que a gente não utilize Propofol nesses casos. A dúvida fica entre dexmedetomidina e remifentanil, com algumas peculiaridades. A diminuição dos reflexos de via aérea, então da tosse e do conforto do paciente, parece ser melhor com remifentanil, porém a dexmedetomidina oferece uma menor depressão respiratória com uma amnésia, uma sensação para o doente, que quando ele refere depois, parece que para ele foi mais tranquilo quando a gente utilizou a dexmedetomidina frente ao remifentanil, que não dá amnésia nenhuma. Então, os estudos utilizam o remifentanil em TCI de 3 a 5 nanogramas por ml. O que se diz é, comece com 3 e guia até chegar em 5 com base na frequência respiratória do doente. Aí, pessoas com mais expertise, quando você tem pelo menos 2 anestesistas abordando aquele paciente, você tem a possibilidade de associar ou não uma dose baixa de midazolam. A dexmedetomidina você faz 0,7 a 1 micrograma por quilo em bolos. A gente começou a, com o passar do tempo, não respeitar mais aquele bolo em 10 minutos, a gente tem feito direto realmente na seringa, mais uma manutenção de 0,3 a 0,7 micrograma por quilo por hora. Então, fica essa dúvida aí
para você ajustar melhor ao seu contexto, ao seu doente. Se você prefere remifentanil, se você prefere dexmedetomidina. Aqui é uma grande discussão na literatura, discussão de mesa de congresso, se ainda há espaço para os bloqueios de via aérea na abordagem do paciente acordado. O que a literatura traz, a Sociedade de Via Aérea Difícil traz, é que o espaço para os bloqueios de via aérea hoje é muito restrito. A gente não tem como dizer que acabou, que não precisa mais, não vai mais utilizar, mas o espaço é muito restrito para anestesistas com experiência na técnica, que acaba sendo cada vez menor, já que a gente utiliza menos, por dois motivos principais. Um é que a absorção do anestésico local, no caso aqui a lidocaína, no minuto 10, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, embora a gente faça menos anestésico, um volume menor de anestésico, a concentração sérica do bloqueio acaba sendo alta e perigosa. Então, as concentrações séricas, quando a gente faz apenas a anestesia tópica, tem um perfil de segurança mais favorável. O bloqueio do nervo laringeu superior está associado com complicações, principalmente arritmias, como caso a bradicardia, hematomas, que podem alterar a via aérea. E o segundo é a efetividade da comparação entre a anestesia tópica e os bloqueios de via aérea. A anestesia tópica, aqui é de 0 a 4 esse grau, sendo 0 resposta nenhuma após a intubação, 4 tosse que impossibilitou a realização do procedimento, e uma gradação entre eles. Vejam que, embora o bloqueio da via aérea seja melhor, você consegue mais casos de resposta a 0, todos eles acabam concentrados em uma região de pouca resposta e que é clinicamente efetivo. Então, somente um caso aqui nesse estudo que o paciente não conseguiu ser entubado com anestesia tópica. Então, do ponto de vista clínico, a anestesia tópica das vias aéreas é efetiva e provavelmente está acabando com o espaço para os bloqueios. Um ponto de bastante discussão também, a gente discute em corredor e tudo, é o quanto de lidocaína eu posso fazer na anestesia tópica. A gente tem estudos aqui relativamente antigos, eu vejo esse de 1982, e esse outro, tá certo, 2001, que estudaram, dosaram as concentrações séricas em diferentes regimes de anestesia tópica. E a conclusão foi de que a lidocaína tópica não deve exceder 9 miligramas por quilo de peso de massa magra. Eu trouxe aqui uma pesquinha, o peso de massa magra é o peso corporal ideal, e nos obesos você adiciona 20 a 30%. Então, tenha em mente que isso aqui é um limite, não é uma meta. A gente não deve buscar, não deve fazer essa quantidade toda de anestésico local, mas nos dá uma margem grande. Não é um conceito que já foi tido como verdade de que não absorvia, você podia fazer lidocaína à vontade, porque ela ia ser deglutida e não seria absorvida na corrente sanguínea, mas nos dá uma margem de segurança importante, que o exemplo aqui do Xilestesin 10%, que é a droga que a gente mais usa, um puff equivale a mais ou menos 10 miligramas. Então, fazendo a conta rápida, de 70 quilos, um paciente a gente poderia fazer até 63 puffs. Então, é permissível, a gente pode usar bastante, acho que ninguém nunca fez 63 puffs na nossa prática, no nosso serviço, mas a ideia é permissível, pode fazer bastante, que é seguro. Na hora de fazer a anestesia tópica, a gente tem diversos dispositivos. Esse do Xilestesin 10% é o mais comum, que a gente tem disponível em todas as salas, mas talvez ele não seja o melhor. A gente não tem dados de literatura que comprovem isso para poder mostrar essa diferença, mas eu fiz um vídeo aqui em câmera lenta comparando a dispersão do anestésico. Aqui à esquerda, o Xilestesin 10%, que a gente já conhece, e esse aqui é um dispositivo feito exatamente para aerolizar a lidocaína. Então, reparem que as partículas são menores e elas formam uma espécie de nuvem. Então, isso consegue ir para as regiões inferiores da via aérea, para a traqueia, brônquios, diferente da Xilestesin 10%, que as partículas são maiores e mais aceleradas. E o fato também de que no aerolizador, o atomizador de lidocaína, a gente consegue selecionar
a concentração de lidocaína que nós vamos usar, se a gente vai usar 1%, se a gente vai usar 2%. E aqui uma concentração fixa de 10. A técnica mais difundida para poder fazer a anestesia tópica da via aérea para a fibroscopia é a spray as you go. Você vai jogando anestésico à medida que você progride na via aérea. Então aqui a pré-oxigenação, catéter de oxigênio na boca, prepara o paciente, faz a anestesia tópica do nariz, aqui ele está olhando qual a narina é melhor para poder passar. Aí a anestesia tópica na narina que ele escolheu, pede para o paciente inspirar profundamente. E aqui ele está passando pelo nariz. Encontrou, tá vendo, epiglote. Aí a gente tem 3 passos clássicos para spray as you go. Você vai jogar uma seringa na epiglote, que é o que ele vai fazer, uma seringa nas cordas vocais e uma seringa na traqueia. A gente costuma utilizar a seringa de 3 para poder fazer uma pressão maior. Essa instilação pode ser feita diretamente no canal de trabalho do fibroscópio, com uma consecutiva injeção de ar para poder empurrar, ou através de um catéter peridural no canal de trabalho que você consegue direcionar bem para onde você vai jogar o anestésico. Aí jogou diretamente nas cordas vocais. Avisar o paciente que na hora que você for fazer essa injeção na corda vocal, ele vai tossir, é esperado que ele vá tossir. Aí já conseguiu. Naqueles pacientes você pode, essa injeção na traqueia é opcional, porque você pode colocar o tubo e na hora que você vai colocar na traqueia, você já pode induzir o doente. Mas, em geral, quando a via aérea é difícil, realmente, a gente faz a instilação dentro da traqueia, coloca o tubo e só depois de checar a capnografia que a gente faz a indução da anestesia geral. Um ponto importante é que a absorção do anestésico local na traqueia é diferente da anestesia tópica de via aérea superior. A traqueia é um dos pontos onde a gente tem a maior absorção sistêmica do anestésico local, então sempre existiu a dúvida se a gente deveria utilizar a lidocaína a 1 ou a 2%. E esse estudo, publicado aqui em 2008, mostrou para a gente que não é estatisticamente significante a diferença clínica entre fazer anestesia tópica com 1 a 2%. Então, a gente opta por utilizar 2%, porque a gente consegue utilizar uma massa de anestésico muito menor e tão efetivo quanto. Então, para o spray as you go, a gente dilui a lidocaína para ficar a 1%. Aqui eu trouxe um videozinho que a gente fez hoje lá, que são os ajustes antes de começar a fibroscopia. A gente tem a primeira manete aqui, que é para você poder ver o ângulo da imagem. E, infelizmente, nesse nosso aqui não tinha, mas a gente tem um notchzinho que você deve colocar na porção superior, se a abordagem vai ser pela cabeça, ou na porção inferior, se você vai fazer a abordagem de frente para o doente. O segundo comando é o do foco. O outro é o do zoom. Quanto maior o zoom, menor a qualidade da imagem. E a gente tem os controles eletrônicos aqui para algumas configurações. Dentre elas, a que deve ser feita sempre antes de começar, que é o white balance. Você coloca a imagem numa gaze, numa superfície branca e faz a calibração do branco. O posicionamento acaba sendo muito uma questão de escola, de onde o anestesista foi formado, a prática do seu serviço. Eu, particularmente, prefiro vir pela cabeça, como nessa imagem, mas sei que diversos anestesistas, sei do Dr. Alexandre
sempre me ensinou bastante a fazer a abordagem por frente do doente. Cada um tem suas vantagens. Na abordagem pela cabeça, você tem uma noção melhor da linha média e consegue manter o fibroscópio mais alinhado com a linha média. Já na abordagem na frente do doente, tem uma implicação social e de confiança, de contato visual com o paciente durante todo o procedimento maior, então acaba dando mais confiança e você consegue lidar melhor, interagir melhor com o seu doente fazendo de frente. A técnica de avanço, no início a colocação do fibroscópio deve ser feita com visualização direta, que é essa setinha, você coloca até a região da faringe, depois faz um AP, aqui notem um auxiliar fazendo a tração da língua, a gente vai falar das manobras auxiliares mais para frente, até a visualização da epiglote, e aí depois você faz uma retroflexão e coloca o fibroscópio na corda vocal. A recomendação geral, até quando eu estou ensinando o residente, é procure o espaço preto, que está aqui nessa imagem com o espaço do ar. Procure o espaço preto e vá seguindo com o laringoscópio. Então, você vai olhar para essa região, vai passando, até que a epiglote aparece. Aqui são os auxiliares, nós temos vários dispositivos de via aérea. A cânula de Williams acabou sendo a mais difundida, mas tem a Alva Sapien, a Berman. Lá no São Rafael nós temos uma Vama dessa, que é muito útil para quando você vai fazer a fibroscopia com o paciente após a indução anestésica. Porque você tem o colapso das vias aéreas superiores, a língua cai sobre a faringe posterior. Isso aqui ajuda muito a vencer a língua, que talvez seja um momento de maior dificuldade da fibroscopia, como ele já direciona adequadamente para a corda vocal, facilitando muito o nosso trabalho. E uma outra técnica que pode ser feita, eu gosto muito, que é de colocar a cânula traqueal até a região da hipofaringe, então fazendo com que a cânula vença essa constricção da língua e depois você coloca o fibroscópio por dentro da cânula. E os problemas mais comuns. Talvez o problema mais comum é a impactação da cânula na região das aritenoides, mesmo com o fibroscópio lá dentro. Aqui é uma visão de cabeça para baixo, você vê como ele prende, o olho de Murphy prende nas aritenoides e você não, mesmo com o fibroscópio dentro da traqueia, você não consegue passar a cânula traqueal. Esse fenômeno ele é predisposto nos casos em que você tem uma grande disparidade entre o tamanho do fibroscópio e o tamanho da cânula traqueal. Veja que na cânula 8 você tem um degrau muito maior e isso é fácil de impactar ali. Então, quando isso acontece, a recomendação é o quê? Recuar 1 centímetro, recua um pouquinho, gira 90 graus a cânula e tenta introduzir novamente. Então, você vai girando 90 até 180 graus, que aí você consegue vencer esse degrau da aritenoide e aí colocar a cânula traqueal no lugar correto. Outros 3 problemas muito comuns é o embaçamento. Isso pode ser corrigido tanto com a colocação de um spray anti-fog, um sabão ou até um soro aquecido na imagem. Se aconteceu, a conduta é encostar delicadamente na mucosa, porque aí a própria saliva vai limpar. O outro problema comum é você se perder. Você está vendo uma imagem aqui que não tem nenhuma estrutura característica. Talvez a gente tenha aqui um espaço preto em cima que você possa seguir. Mas se você está perdido, pare e recue até que você tenha uma estrutura familiar para você se guiar. Então, está perdido, para, recua até ver uma estrutura familiar. E o outro é a visão rosa, que é o fato do fibroscópio estar colado na mucosa. Então, mais uma vez, recua até uma estrutura familiar. Se está tudo rosa, você está impactado em alguma região. A pediatria é um desafio, porque a abordagem com o paciente acordado, na grande maioria das vezes, não é possível. Então, a ketamina ganha muita importância, e esse é um gráfico que eu achei muito interessante. Então, quanto mais cooperativa é a criança, mais anestesia tópica e menos ketamina. À medida que a criança vai ficando menos cooperativa, é menos anestesia tópica e mais ketamina. Uma alternativa para a anestesia tópica deles, que não cooperam e seria muito estressante, é a nebulização de lidocaína, respeitando aquelas doses máximas.
E outro fenômeno também extremamente comum, principalmente para os serviços que não são referência em pediatria, é que você tem um fibro de adulto que não cabe uma cânula traqueal para criança. Então a gente tem duas abordagens aí que são descritas na literatura, que uma delas é você fazer a máscara laríngea como uma cânula de Williams daquela para poder direcionar, e aí você utiliza ou um trocador uma sonda trocadora de cânula mesmo, ou um fio guia em J. Frequentemente a gente utiliza um fio guia da Uro. Então você fica lá de cara com a corda vocal, joga o fio guia e entuba por dentro da laringe. Outra possibilidade, infelizmente isso aqui foi a melhor imagem que eu consegui, que é colocar o fibroscópio por uma narina e a cânula por outra. Você coloca o fibroscópio vendo a corda vocal e aí vai manipulando tanto externamente quanto a posição do pescoço para que a cânula da outra narina entre na corda vocal. Seria aquela intubação nasal às cegas que a gente frequentemente faz, só que com a visão da fibroscopia pela outra narina como alternativa. Aqui a gente já passou um pouco mais dessa questão de intubação, de manejo da via aérea, é o último ponto, que é a colocação da cânula de duplo lumen. A cânula de Robert Shaw, que é a mais comum que a gente utiliza aqui, a cânula esquerda é de longe a mais utilizada, porque ela é muito mais fácil de ser alocada. Então, para seu posicionamento, a gente pode fazer tanto a técnica às cegas, quanto a técnica guiada por fibroscopia. A técnica às cegas é aquela clássica que passou da corda vocal, gira 90 graus para a esquerda e introduz até sentir a resistência. Mas em uma porcentagem significativa das vezes, a gente não tem sucesso somente com essa manobra às cegas. Então, a gente pode usar a fibroscopia. Então, aqui como essa imagem, a gente vai pela abertura traqueal, como se fosse intuba, coloca o fibroscópio no broncofonte esquerdo e depois, utilizando o broncoscópio como guia, a gente progride a cânula até que a cânula traqueal esteja no broncofonte esquerdo. Ou, desculpa, a cânula bronquial esteja no broncofonte esquerdo. E aqui a gente tem as imagens que são úteis para nos guiar onde nós estamos. Então, classicamente, o brônquio superior direito do pulmão direito, ele se trifurca. Então, essa imagem se trifurcando é clássica do brônquio superior direito. Já o broncofonte esquerdo, ele se bifurca, como essa imagem. Então, a gente se guia com isso aqui para saber exatamente se eu estou à direita ou se eu estou à esquerda, porque eventualmente essa cânula pode girar, a imagem pode estar girada e você ter dificuldade para se situar aonde você está. E aqui é uma confirmação da posicionamento correto da cânula de Robert Shaw esquerda. Você vê apenas um fiozinho do balonete da cânula bronquial à esquerda. Aí aqui eu trouxe dois exemplos de como não deve ser. Aqui uma cânula muito introduzida, que eventualmente você pode ter a oclusão do lobo superior. Então você não vê nada de azul, você não tem nem ideia de onde está esse cuff da cânula bronquial. Ou o contrário, uma cânula tracionada, uma cânula para cima, onde a gente tem uma herniação do cuff para cima da carina, para dentro da traqueia. Então essas são posições inadequadas. O ideal é ver somente um filetezinho do cuff. Na cânula de Robert Shaw à direita, que ela é restrita às abordagens de bronquiofonte esquerdo, pneumectomia esquerda, é fundamental a utilização do fibroscópio, porque há uma probabilidade grande da gente, além de perder o pulmão esquerdo, perder também o lobo superior direito. Que a gente precisa colocar o olho de Murphy, esse que está aqui separado da cânula direita, de cara com o brônquio do lobo superior direito. Então a gente tem que vir aqui por dentro da cânula bronquial, sair no olho de Murphy e ver e alinhar o brônquio do lobo superior direito. E aqui, mais uma vez, o cuff, você vendo só um pedacinho dele. Tem uma grande discussão aí se a gente deve sempre utilizar a fibroscopia depois da alocação da cânula de duplo lume, porque a colocação às cegas pode
dar errado, pode ir para a direita em 24 a 39% das vezes. Não necessariamente isso é verdade, porque você pode retirar e realocar com algum sucesso. Mas o posicionamento incorreto da cânula de duplo lumen é a principal causa de hipoxemia durante ventilação monopulmonar. Uma grande coorte de pacientes aí viu que 3% deles tinham hipoxemia, e desses que tinham hipoxemia, 60% deles, a causa da hipoxemia era um posicionamento inadequado da cânula de duplo lumen. Então, até 32% dos pacientes que no primeiro momento estavam bem posicionados, depois que você induziu, ficou ótimo. Quando você bota para decúbito lateral, ele fica mal posicionado, na grande maioria das vezes por tração. E na cânula à direita não se discute, é fundamental a presença da fibroscopia. E aqui os outros dispositivos, que o Guilherme falou mais cedo, eles são fibroscópios semi-rígidos ou rígidos, que ele tem uma grande vantagem, que é a possibilidade, digamos, de negociar com as estruturas e de ter torque. Então, para situações de tumores, de massas, provavelmente a fibroscopia rígida tenha essa vantagem de você conseguir vencer resistências e conseguir negociar com estruturas para poder chegar na via aérea. Lá no nosso serviço a gente tem esses 3 disponíveis, por isso que eu trouxe, a gente tem diversos no mercado, cada empresa chega, muda uma coisinha e dá um nome diferente. A gente tem o Chicane, que ele tem uma angulação mais aguda, então 45 graus aqui na ponta, o Bonfios, que é 40 graus, o Chicane, ele pode ser colocado tanto retromolar quanto no meio da língua, a gente costuma utilizar pelo meio da língua, e o Bonfios é preferencialmente feito com a abordagem retromolar. E mais recentemente a gente adquiriu o estilete de vida, que você pode dar a conformação que você quiser. Você pode angular mais como Chicane, angular menos como Bonfios e utilizar tanto pelo meio da língua quanto por fora. E também na abordagem associada de dispositivos. Você pode usar tanto um laringoscópio convencional como pode utilizar um videolaringoscópio e adicionar ele para a sua abordagem. Prontinho, era isso, 45 minutos. Obrigado a todos. Aproveitar o espaço para convidar para a Jona, que a gente vai ter em março, o curso de via aérea, nossa equipe que vai estar responsável, e aprofundar essa discussão e fazer também a parte prática, que é fundamental. Beleza, Vitor? Maravilha. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para ver os participantes todos. Parabéns pela apresentação. Bastante completa, didática, associando teoria e prática. Muito bom. Alguém quer fazer alguma pergunta para Vitor? Quer comentar algo? Oi. Aberto aí para... Fala, Guilherme, manda ver. Eu tenho alguns comentários aqui, mas de ordem prática. Vitão, você volta lá, excelente aula, em primeiro lugar, parabéns. Obrigado. Era exatamente, pelo menos, o que eu esperava, né, que fosse ser abordado aqui. Volta lá nos primeiros slides, só de ordem prática, já que a gente está adquirindo lá o aparelho, para a questão de forma de manipulação e preservação. Isso, essa daí. Então, fundamental que você falou, o aparelho ele deve ser manipulado o mais retificado possível. E a manipulação com a mão, no caso dele aí, a mão direita, a mão dominante, a manipulação uma vez que ele esteja retificado, a manipulação da mão direita que está na manopla vai transmitir com mais facilidade esse movimento lá para a ponta do aparelho. Se você estiver dobrando o aparelho, além da questão de quebrar, você pode não ter essa transmissão adequada do movimento lá para a ponta do aparelho. Então, na condição de preservação e de boa utilização para ter melhor resultado, é importante que esteja bem retificado assim. Passe lá para aquela tabela do calibre, por favor. Excelente aquela tabela. A gente foi prometido para a gente aquele dispositivo lá de 3.1. Quando chegar o aparelho, uma vez chegando, vocês vão ver, ele é bem fininho. Então, ele é 3.8, tá? Então não é desses, não? Desculpa. Porque eu achava que tinha sido esse LFDP, de 3.1. Aquele que você mandou no Eu tinha essa informação também, alguém me tinha me dito. Você mandou até o folder, se eu não me engano. Bom, eu vou sacar, mas eu acho que é 3.8 ele. Bom, sendo de 3.1 ou de 3.8, mais o de 3.1, a gente tem que ficar atento que ele é um aparelho fino. Vocês vão ver quando pegar aí, muito delicado. Então,
Ele é um aparelho excelente e eu diria que fundamental para um serviço que tem cirurgia torácica. O Vitor já mostrou aí as aplicabilidades, mas ele é um aparelho que, a depender do motivo da via aérea difícil do indivíduo, ele não é um aparelho excelente, digamos assim, para intubação. A gente às vezes até consegue fazer a visualização, mas ele é muito fininho, então ele dá pouco torque. Então, a depender da obstrução de alguma estrutura, ou até mesmo você conseguir chegar na traqueia. Vitor, passa uma figura que você mostrou lá, de passando o aparelho. Eu quero mostrar aquelas angulações, na parte bem prática. Não, lá na frente. Um desenho que você mostrou, que eu achei excelente, essa aí. Observem nessa última figura como fica a angulação do aparelho quando você vai fazer essa intubação. Então, com essa angulação, aqui na terceira figura, se o aparelho for fino, na hora que você vai progredir o aparelho ele não consegue dar torque suficiente para o tubo ir para a traqueia. E se você forçar, você quebra o aparelho. Então, temos que ficar atento. Uma vez chegando esse aparelho sendo esse fininho, ele é um aparelho mais adequado para a utilização da seletivação do tubo de Robert Shaw. Ele, para intubação, ele pode não ser muito bom. Então, eu estou falando isso porque recentemente, lá no cardiopulmonar, por questão de solicitação, houve discordância uma falha de comunicação na solicitação do aparelho, e a falha foi mais minha até do que da pessoal da enfermagem, e acabou vindo um aparelho fininho no paciente via aérea difícil, com um histórico importante. A gente optou por entubar acordado. A gente conseguia entrar na traqueia com esse aparelho, mas o tubo não ia, não teve jeito. Aí, para chegar ao outro aparelho ia ser demorado. A gente conseguiu, depois de até já ter tentado inicialmente com o videolaringoscópio, a gente conseguiu depois, reposicionou o paciente, fez com o videolaringoscópio e o buge, e a gente conseguiu que o buge dava torque diferente do broncoscópio fininho, que foi o que a gente tinha usado, que é um aparelho eminentemente para pediatria ou para seletivação do pulmão. Então, temos que ficar atento quando chegar o aparelho a essa utilização. Afinal, são aparelhos caros e que são importantíssimos para a gente, então é de nosso interesse preservá-los. Era basicamente isso que eu queria falar. Parabenizar a Vitor novamente pela aula. Assim, só mais um detalhe em relação à seletivação lá. A gente sabe que a gente frequentemente, não sei se a gente está dentro ou não dessa estatística que o Vitor mostrou, mas frequentemente a gente intuba o paciente e vai para a posição correta, né? Pela ausculta. Mas mesmo estando bem posicionado pela ausculta, como ele falou, às vezes quando você vai posicionar o paciente, a gente só auscultando, a gente não tem como saber se ele está de fato bem daquela posição. Então, eu sou partidário de todas as intubações, seletivou o paciente, eu dou uma checada. Pode ser com o fibro ou com aquela fibrazinha maleável que a gente tem lá. Fibro de Teixeirinha. Isso, fibro de Teixeirinha. Se eu só entro pelo traqueal e vejo aquela questão lá do CAF, o azulzinho lá, se ele está um pouquinho visualizável. Se tiver, para mim, aquela posição ideal, fixa bem no tubo ali. Mas, às vezes, só pela ausculta, a gente pode ter essa falsa impressão de que está bom e que, na hora que vira, ou entra demais ou sai um pouquinho e perde a seletivação. Compartilho da mesma opinião com você, Vitor. Diga, Dias. Você coloca naquele slide lá, que você mostra que o videolaringoscópio tem se mostrado melhor para resgate, só para a gente tentar fomentar um debate aqui. Acho que foi bem no começo da aula. Esse? Acho que é anterior a esse, é que você compara os dois. Eu acho que ele travou, na verdade. A tabela que você mostra tudo. Esse daí, pronto. Aí, a questão é a seguinte, colocar assim para debate, pedir a opinião do Dr. Márcio, enfim, de quem tiver aí, eu vi o Dr. Rodrigo aí, pessoas mais experientes, né? Porque, como eu disse no começo, na introdução da aula de Vitor, a fibroscopia, ele perdurou no cenário da via aérea difícil, sozinho, como a pedra angular na abordagem de quem realmente é difícil. E os anestesistas mais experientes, e a gente que já está começando a ter um pouquinho mais de estrada, percebe que realmente, quando a via aérea é muito desafiadora, tem que ser com fibroscopia ou a via aérea cirúrgica, né? Mas o videolaringoscópio, nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, vem desafiando cada dia mais a fibroscopia como uma escolha principal na abordagem da via aérea difícil, né? Eu revisei recentemente, eu li um artigo de 2018 no Anesthesia, uma meta-análise
em você entubar acordado via aérea difícil com videolaringoscópio ou com fibroscópio, eles tiveram resultados semelhantes com videolaringoscópio ganhando em tempo. Mas quando a via aérea é muito difícil, você precisa da fibroscopia. E você precisa de uma certa curva, não é uma curva longa de aprendizagem, mas é uma certa curva, né? O número que tem mais citado na literatura são 25 procedimentos, que é citado pelo Heidberg, né? Para você conseguir ter alguma expertise, experiência para poder manejar a via aérea com fibroscopia. E Vitor citou muito bem que falta de experiência no manuseio da fibroscopia é uma das contraindicações até absolutas para essa abordagem importante em alguns cenários. Então, eu queria ver a opinião de Vitor, de Dr. Márcio, Dr. Rodrigo, Guilherme, pessoal mais experiente, né? Se realmente a videolaringoscopia chegou para acabar com a fibroscopia, um equipamento caro, mas se eles acham que isso pode fazer com que os anestesistas do futuro, né, os residentes aí, eles acabem não tendo a mão suficiente para abordar os pacientes que são mais desafiadores na via aérea. Vitor aí, que é novinho, o doutor Márcio, fica à vontade. Eu acho que assim, que a gente pode partir, é muito boa essa pergunta, e esse ponto, até eu estava aqui vendo se alguém ia abordar, porque ele é muito estratégico. Em primeiro lugar, eu preciso parabenizar Vitor, porque as apresentações de Vitor são de uma elegância imensa. Ele é um menino que está assim... Posso chamar de menino, né, Vitor? Porque eu fico parado que realmente ele tem avançado assim, né, numa qualidade de apresentação, numa disponibilidade, numa qualidade de entrega, que eu peço muita coisa. Vitor é um cara que é muito parceiro, assim, de você confiar em prazos. Ele tem essa facilidade, ele gosta, ele é um cara que é professor nato. Então, parabéns, Vitor, mais uma apresentação muito... eu acho que o fibroscópio, duas coisas bem conceituais que eu acho que são fundamentais na compreensão da via aérea difícil. Que o fibroscópio ele é um dispositivo que ele se molda a anatomia. Ele é o único que ele se molda a anatomia para poder navegar. Ele é um navegador, né? E ele precisa sempre um bom posicionamento do paciente e alguns movimentos, seja de tração de língua, seja do paciente colaborativo. Então, assim, por isso que ele é o padrão ouro no manejo da via aérea difícil, mas ele é padrão ouro apenas na via aérea difícil reconhecida. E aí agora a Abdias traz essa provocação, porque assim, a via aérea difícil reconhecida, onde a gente vai lançar mão desse equipamento tão sofisticado, tão delicado, vai ser uma via aérea específica, estratificada dentro dessa via aérea difícil antecipada. Porque a gente sabe que com o videolaringoscópio hoje, grande das situações de via aérea difícil, que a gente sabe que tem a provável via aérea difícil, com adequado preparo, posicionamento, você avaliando muito a questão da facilidade de ventilar ou não o paciente, do bloqueio neuromuscular, você consegue manter o paciente oxigenado e com a videolaringoscopia, seja com a ajuda só de uma condutora rígida ou de outro dispositivo, você consegue entubar. Então, assim, ele é um dispositivo que ele se molda à anatomia do paciente, ele é o único que faz isso. E uma outra coisa que é muito importante é a gente ver o que é um algoritmo de via aérea. Até pouco tempo atrás, eu gostei muito de ver esse algoritmo do UpToDate, mas o único algoritmo que trazia a situação da via aérea difícil antecipada era o algoritmo da ASA. O via aérea difícil da Sociedade de Via Aérea Difícil do Reino Unido, por exemplo, ele é um algoritmo de via aérea difícil não antecipada, como são também os algoritmos de via aérea difícil das sociedades de terapia intensiva e de trauma, de emergência. Essa diferenciação é muito importante porque ela vai permitir a gente ter o quê? Se a gente tem a antecipação do que é difícil ou não, e da condição clínica do paciente, é um paciente que tem boa troca, ele não está em insuficiência respiratória, ele não está em choque, e a gente vai preparar ele adequadamente. Então, assim, é uma situação completamente eletiva, onde você vai preparar o paciente em termos de manter, garantir a boa oxigenação, tempo de apneia se for necessário, mas não vai ser o caso que você vai entubar o paciente ventilando, com o preparo adequado dessa via aérea, né? Hoje a tendência é de não usar os bloqueios, mas usar a tópica, né?
usar bem a anestesia tópica, e então você vai ter uma condição específica. Então, essa é a condição que esse equipamento ele é padrão ouro. Na via aérea difícil não antecipada, ele se encaixa hoje muito pouco. E naquelas situações onde você não teve o sucesso no plano A, B, C, ali inicial, onde o paciente está mantendo a oxigenação, lá embaixo, Vitor, você destacou, mas lá embaixo ele já não é mais para fibroscopia. Né? Você pode ter sucesso, a gente até já teve aí, mas assim, não por uma indicação clássica, seria uma situação marginal. E muitas vezes você pode combinar, inclusive, técnicas de videolaringoscopia, macroscopia, né? Então, eu acho que essas duas definições que eu queria deixar, vou abrir o debate aí para outras pessoas falarem. Outra coisa que é muito importante, que o Iga chamou a atenção, é assim, uma coisa é via aérea difícil, outra coisa é você utilizar um dispositivo que ele hoje é padrão ouro para você ter a confirmação do adequado posicionamento de um tubo de Robert Shaw, de um tubo de intubação brônquica. Então, assim, olha o que eu falei, ele é padrão ouro para verificação do posicionamento, não para você locar o tubo naquela posição. Você pode utilizar, mas você sabe que você sempre vai estar fazendo algum grau de torque em cima desse dispositivo delicado. Às vezes você precisa disso de forma delicada, você vai fazer isso com ajuda, mas sempre está infringindo o risco de você estar perdendo fibras ali do dispositivo. Né? Então, ele passa a ser o padrão ouro nesse contexto. Ele não afasta tecidos, ele não afasta tumores, então aí você tem esses fibroscópios rígidos e semirrígidos como dispositivos que eles podem, no caso de um abscesso amigdaliano, no caso de uma tumoração, eles podem afastar um pouco e você conseguir navegar afastando um pouco de tecido. Mas com fibroscópio, não. Fibroscópio é tração, é posicionamento, é tração de mandíbula, tração de língua, mas geralmente a melhor fibroscopia que você tem é o paciente acordado, o paciente com o tônus muscular dele preservado, ele ventilando, aí ele estando bem preparado, com anestesia tópica, com a sedação adequada, é uma intubação, modéstia à parte, é muito bonito, né? É uma técnica muito anatômica, né? E muito bem tolerada. Então, essencialmente, essas são as minhas palavras. Mais uma vez, parabéns pela sessão clínica, mais uma vez. Essa sessão clínica extremamente desejada e está tendo muito sucesso, sendo gravadas. E parabéns a Vitor pela apresentação e a Abdias aí pela moderação. Obrigado. Vitor, você passa mais 2 slides aí, por favor. O próximo. Uma questão que ficou bastante central na sua apresentação é que para você ter sucesso na fibroscopia, né, 2 coisas têm que estar bem equilibradas, talvez 3 coisas. Uma sedação adequada, nem muito nem pouco, mas uma sedação adequada, sabendo escolher bem as drogas, isso vai da experiência do anestesista e do perfil do paciente. Uma anestesia local bem feita, não é? E tempo. Eu diria que tempo, calma, planejamento, estratégia são fundamentais também para você ter sucesso na fibroscopia. Então, eu toco nesse assunto porque esse slide que você trouxe mostra que o videolaringoscópio é melhor para resgate, não é isso? Mas a gente provocando assim e trazendo um debate também para as outras pessoas, no resgate, o que você não tem exatamente é o tempo, é o planejamento, é a estratégia. Então, é a maior chance de você dar errado. Então, assim, eu não sei se esse estudo, ele... Sua internet falhou, Abdias. Está um nível menor que o videolaringoscópio, né? A gente, na verdade, como o Dr. Márcio falou, tá todo mundo me ouvindo? A conexão caiu, não, né? Caiu um pouquinho. Eles estão em posições diferentes, né? E tem que ser usado, tem que saber ser indicados anestesista. E como a gente está vivendo a era do videolaringoscópio no Brasil, né? Desde a última década em outros países mais desenvolvidos, mas hoje praticamente todo mundo está entubando com videolaringoscópio, talvez a gente perca treinamento, o que vai ser difícil, porque tem alguns pacientes com via aérea que realmente a fibroscopia tem seu lugar. Eu não sei se alguém quer fazer mais alguma observação. Está aberto aí para todo mundo que quiser comentar, parabenizar Vitor, fazer alguma pergunta, algum residente que eu não conheço mais ninguém, eu estou ficando velho. Alguém quer falar? Tem
mágica Parabéns, também parabéns. Tudo bom? Ah, doutor Rodrigo aí, eu escutei, entendi a voz aí. Manda bala aí, doutor Rodrigo. Vitor, parabéns. Bibica, foi bom te ver. Tem tempo que eu não lhe vejo, você não vai me ver. Como todo residente nunca vai lá aparecer, mas já está acostumado a ser desprezado. E eu acho que Vitor é a pessoa certa para falar, porque Vitor, o trabalho de Vitor, ele vai publicar uma carta ao editor falando sobre videolaringoscópio na Revista Brasileira de Anestesia. Então, ninguém melhor do que ele para falar sobre videolaringoscópio. Na carta dele, ele vai falar sobre os aspectos técnicos do videolaringoscópio de impressão 3D. Então, assim, falando sobre todas as questões que ninguém fala, que o videolaringoscópio é melhor que o laringoscópio tradicional, acho que está bem, especialmente para quem não é especialista em via aérea, está bem sedimentado, né? Não há dúvida. Você dá para qualquer pessoa, com 5 minutos de treinamento, eles vão entubar isso daqui, porque vocês fazem um fuzuê tão grande que intubação, isso é tão fácil, né? Então, a pessoa não precisa nem ser médica. Agora, tem umas questões técnicas de produção do videolaringoscópio que não são levadas em conta, e que, se não tomar cuidado com aquela impressão 3D, ele pode fraturar no meio do procedimento e causar lesões sérias. Então, essa é a carta ao editor que Vitor vai publicar na Revista Brasileira. E, pelo que eu soube agora, foi aceito, deve sair nas próximas edições. Quanto ao fibroscópio, mas eu acho que Márcio falou bem, ele não é uma situação de resgate, salvaguarda em situações muito específicas. Por exemplo, o indivíduo está ventilando muito bem com uma máscara laríngea que você colocou de resgate, e você precisa entubar o indivíduo, essa é uma situação que você passa o fibroscópio por dentro e entuba sem dificuldade. Ali é um conduto fácil, então essa é uma situação. Nem o videolaringoscópio, nem o fibroscópio se prestam para situações de estômago cheio. Não é que não se prestem, são ideais. Aí é melhor o laringoscópio tradicional, porque no evento de uma regurgitação, é quando você consegue manejar melhor, porque você está tendo o campo de visão mais amplo, né? Qualquer situação, qualquer aparelho de vida que você use, seja o laringoscópio ou o fibroscópio, você vai ter um campo de visão muito limitado. Então, às vezes, você não vê a regurgitação chegando, porque você está tão atento à imagem do vídeo que você deixa de perceber o refluxo da regurgitação. Então, o laringoscópio tradicional é o adequado. E quando é que, para mim, o fibroscópio vai funcionar muito bem? Márcio falou, e falou com o correto, né? Naquela situação que ela é eletiva e ela é planejada. Principalmente naquela situação que você quer... Se você quer entubar com o paciente acordado, ainda que os estudos não necessariamente mostrem isso, é mais fácil. E é menos, me parece ser menos... É melhor tolerado pelo paciente, principalmente a intubação nasal. Mas quando é que você vai usar ele em primeiro lugar em uma posição videolaringoscópica? Quando você não quer trauma de via aérea. Qualquer elemento desse de vida é muito sensível a sangramento. Então, o que é que o algoritmo do ASA não fala e o vórtex europeu, o vórtex inglês de via aérea fala? O primeiro dispositivo que você vai usar é o melhor dispositivo para aquela indicação. Então, se você acha que o fibroscópio é bom porque tem uma radioterapia extensa de cabeça e pescoço, e que tudo aquilo está friável, está frágil e está com a anatomia alterada, é melhor você ir direto com o fibroscópio e não com o videolaringoscópio. Porque qualquer sangramento que possa advir da manipulação com a lâmina de laringoscopia, seja ela de vida ou laringoscopia tradicional, vai atrapalhar muito o fibroscópio e vai inviabilizar a realização do que talvez fosse o melhor dispositivo naquele momento. Né? Quando é que você usa o fibroscópio depois que induziu, e que nessas situações que não seja de um resgate, de uma máscara laríngea, etc., para treinamento? Então, boa parte dos treinamentos serão feitos com paciente induzido, você não vai submeter o indivíduo à intubação só para você aprender a intubar com fibroscópio. Então, é isso que a gente vai, que isso que se tenta fazer na formação, seja no manequim, seja na via aérea real. Só que o fibroscópio que a gente vai adquirir não é um fibroscópio para intubação, ele é muito mais para seletivação e checagem de cânula ou de bloqueador do que para intubação. Então, isso a gente vai ver com calma como é que a gente vai fazer, porque os fibroscópios de intubação, eles são mais calibrosos, são aqueles de cirurgia adulta, né, de 4 em 1 em diante, eles são mais, resistem mais torque, tudo aquilo que a gente já falou. Mas aí, quando chegar o aparelho, esse vai ser o 4º aparelho que a gente tem, né? O primeiro, Márcio lembra bem, ele trouxe de contrabando do Congresso Americano, acho que foi 2008, não foi, Márcio? Você trouxe aquele Olympus. Eu, um e Jetson outro.
Foi, você lembra? Você ficou com medo de ser preso e tudo, quase em cana, mas não, deu tudo certo. E de lá para cá, ele já teve 3 aparelhos, esse vai ser o 4º. Né? E, por acaso, os três anteriores que nós tivemos foram todos Olímpicos. Então, quando o Márcio pediu para a compra do Olímpicos, não foi à toa, é aquele que a gente está mais habituado. Bom, eu fazendo uma última provocação aqui, eu vi que Vitor não tocou muito no assunto, talvez seja... Tem mais alguém aí que é fã ou não vê como algo muito ruim a anestesia transtraqueal? Ou alguém quer comentar o assunto? Alguém acha que é muito lesivo ao doente ficar enfiando agulha na membrana cricotireoidiana e injetar anestésico? Eu, particularmente, toda vez que fiz, não foram muitas vezes, mas não me arrependi. Achei que a anestesia local foi conseguida de forma rápida, e os livros trazem assim que um benefício é que mantém o anestesista acostumado a identificar a membrana cricotireoide, né, que é uma coisa muito importante. Se alguém quiser falar a respeito aí para a gente poder ir mais para o encerramento, né, sobre essa questão da anestesia local que é tão importante para a fibroscopia, está aberto aí. Não sei se o doutor Alexandre quer falar algo, se o doutor Márcio quer acrescentar. Enfim, o Vitor quer dizer se gosta ou não, se prefere o spray as o gol. Prefiro Então, spray. Você acha um crime fazer uma transcrico ou não? Não, crime não. Assim, nas condições... Um pouco... É a mesma coisa. Eu acho assim que a questão hoje são os bloqueios. Porque o bloqueio, você não tem a previsão do tempo que você vai ter ali daquele nervo bloqueado. Aí não, você está fazendo, quando você faz a injeção transcricoide, ela também é um spray que você está fazendo de anestésico local. Tem um pensamento parecido, assim, e a literatura que eu consultei recentemente mostra assim, que o índice de complicações é muito baixo, acho que 1 para cada 10 mil, e geralmente só tem aquela feridinha que você vê na traqueia quando você passa o fibro. Assim, para situações específicas, por exemplo, um paciente muito grave, que você quer ir um pouco mais rápido, não tão colaborativo, mais colaborativo, né? Talvez seja uma estratégia boa para você conseguir tempo, ganhar tempo, né? Ficamos eu, Rodrigo, uma ciência danada para entubar um paciente, foi eu e Adriano, não lembro bem, mas eu sei que o Manelzinho chegou, peraí, fez a punção, fez o anestésico, e o paciente que não era colaborativo foi entubado e pronto, resolveu tudo. Tá vendo aí? Não sei se alguém quer falar mais de alguma temática, é um assunto bastante extenso, assim, se você for focar nos detalhes, né? Eu fiz algumas anotações, mas acho que o central foi dito. Guilherme, aí quer acrescentar algo, Giga? Não, eu gosto da transcrico também. Às vezes contrariando um pouco o que a literatura coloca aí, às vezes eu cedo um pouquinho mais o paciente do que... É óbvio que eu vejo, né? Qual o motivo da intubação acordada. Mas, por exemplo, o último que eu me lembro assim, ter feito transcrico era um paciente com... Ele tinha um colar cervical, eu cedei ele bem, ele era magro, aparentemente ventilava bem, de fato ventilava, eu cedei ele um pouco mais, até Propofol aí, que é o pessoal... e aí fiz um transcrico e ele tolerou super bem, entubei, ele depois, assim, foi uma sedação flutuante com Propofol, eu desliguei o Propofol um pouquinho, ele acordou, com tubo traqueal na traqueia, ele tolera, eu acho que acaba anestesiando um pouco mais do que quando a gente faz o spray. Mas acho as duas adequadas também. A gente usava muito a transcrico quando fazia a retrógrada, né? Com isso. Os catéteres peridurais, e depois a gente acabou saindo com esse vídeo da laringoscópio. Queria só dar um depoimento rápido, que na ausência dos dispositivos que Vitor colocou ali para poder facilitar a intubação, da questão da língua na fibroscopia, eu trabalhei muito com a doutora Paulo Gaudi, que agora está no Canadá, e era das grandes expertises em cirurgia torácica. E uma coisa que ela fazia muito simples, quando era chamada na UTI para entubar lá para ajudar, na Aliança particularmente, ela pegava o laringoscópio comum e fazia, André, ou então um colega, bota aqui esse laringoscópio comum,
desvia aqui a língua, que fica muito mais fácil. E deu essas dicas e realmente a gente utilizou essa técnica e facilitava muito a intubação com fibro. Então, lembrar do laringoscópio convencional, utilizando durante a fibroscopia com paciente com uma boa tópica. Isso aí realmente eu vi que ganhava muito tempo na intubação. Só uma dica aí. Não, realmente, a literatura traz isso mesmo. Eu acho que a única coisa que tem do laringoscópio é assim, o paciente está acordado, está induzido, porque é o risco do paciente morder o fibroscópio. Quando o paciente está sedado, bem sedado, que ele não tem esse risco, tudo bem. Mas, fora isso, se for fazer fibroscopia oral, tem que usar algum protetor anti-mordida. Senão, o risco que você tem sobre o aparelho, né? E o São Rafael já perdeu um aparelho assim com trauma. Então, assim, o risco é grande. Agora, sem dúvida alguma, qualquer coisa que desvie a língua facilita passar máscara laríngea, facilita entubar. Sem dúvida. E aquela questão, aquele pólipo, aquela lesão na via aérea, Vitor, que você colocou como uma contraindicação, você lembra? Uma coisa que você pode fazer também, que não é proibido, exatamente essa primeira da esquerda, é que você pode fazer uma fibroscopia com a videolaringoscopia também, associada, que também que mostra, a videolaringoscópio te dá um campo um campo visual maior, né? Que você vê realmente por onde o tubo está passando. Além de a literatura, algumas opiniões de algumas pessoas, né? Dizem que isso melhora também a curva de aprendizado, porque você vê realmente o que está acontecendo ali com o fibroscópio durante a intubação. Assim, para quem vai fazer isso como treinamento, talvez associar as duas técnicas. Alguém mais quer fazer alguma... Abdias? Pois não, porque tá falando? Gustavo. Gustavo, meu colega, Peniche? Isso, pô. Fala, Gustavo, diga aí. E aí, Abdias? Fala. Então, rapaz, quando Giga falou aí, eu lembrei de uma coisa, uma situação que eu tive lá na cirurgia torácica para intubação seletiva, e como a gente vai ter um fibro fino, né? Mais fino do que o que a gente costumava usar anteriormente. Então, como ele mesmo falou, esse fibro talvez não seja tão interessante, não tenha torque, né? Não tenha força, e também, se a gente for usar com esse objetivo de ter força, a gente pode danificar o aparelho para intubação. Então, em uma situação que a gente teve lá para intubação seletiva, uma outra técnica possível também é usar o fibroscópio no espaço traqueal da cânula de Robert Shaw e usar um buge no espaço bronquial, né, do Robert Shaw, quando a gente tiver dificuldade de seletivação, e usar aquele buge para direcionar a ponta do Robert Shaw bronquial para o lugar certo, ao contrário de usar exatamente o fibroscópio para fazer essa tarefa de guiar, né? Que fazendo isso, acho que guiando com o próprio fibroscópio, a gente também pode correr o risco de quebrar lá o fibroscópio. Então, essa é uma técnica também que pode ser usada. Só isso mesmo. É verdade que funciona, o fibroscópio acaba funcionando como se fosse uma câmera, né? Funciona como uma câmera para você poder guiar com o buge para o lugar correto, né? Realmente é uma alternativa muito boa. Tá aberto aí, quem quiser fazer alguma pergunta, o Guilherme quiser encerrar a sessão, ele é que é o chefão. Viu, Abdias? Eu lembro quando o primeiro curso de Stanford foi lá em Curitiba, foi no ano de 2000, eu acho que 2006, foi 2006. Tinha uma das estações que a gente fazia, eram 12 estações, e tinham muitas estações com fibroscopia. E tinha uma que era da gente pegar e treinar o uso do fibroscópio para seletivação, mas vestindo ele com uma trocadora. Eu não lembro muito bem qual era essa trocadora, que ela tinha o comprimento que não avançava. Então, você conseguia ficar com a visão, mas aí você não tinha o sofrimento, entendeu? Era uma trocadora própria. Você preservava a curvatura que a ponta fazia, os movimentos, mas você ficava vestido no fibro, e aí você conseguia, depois de entubado, claro, você ia só para seletivar. Era uma própria, não era bem uma trocadora, não. Era uma camisa própria para o fibroscópio. Eu nunca vi vendendo aqui no Brasil, não.
Isso, mas era bem Eles interessante. trouxeram de lá. Era bem interessante, né? Protegeu o aparelho. Eu lembro bem desse curso, foi isso mesmo. Foi em 2008. Eu realmente nunca ouvi falar dessa técnica que o senhor está descrevendo, não. 2006, Curitiba foi 2006. Depois eles fizeram 2008, acho que em Recife. Não foi 2008, não? Foi 2007, né? Foi antes do congresso que teve aqui na Bahia, do CBA que teve aqui. Foi 2008 ou 2007? Foi 2006, Curitiba. 2006? Foi isso mesmo. Bom, alguém tem mais alguma observação? Oxigenação de alto fluxo, será que dá para induzir com oxigenação de alto fluxo? Não dá? Enfim, tem várias temáticas aí, mas Guilherme, como disse, Guilherme é o chefe aí, ele mandar encerrar, a gente encerra. Mas se alguém quiser fazer alguma observação... Na reunião de hoje do gabinete de crise lá de São Rafael, Giacomo, que é o engenheiro clínico lá de São Rafael, ele falou sobre o uso de VNI, o quantitativo que tem de máscara, dispositivos no Aliança Cardiopulmonar e no São Rafael. E falou também, Rogério havia pedido um aumento no quantitativo desses ventiladores de alto fluxo, nesses sistemas de oxigenoterapia com alto fluxo. É possível que, passada a pandemia, a gente tenha a possibilidade de ter um equipamento desse em centro cirúrgico, porque, assim, a pandemia está trazendo para as UTIs um cenário de ampliação do arsenal desses equipamentos, entendeu? E aí seria interessante a gente deixar um equipamento desse para disponibilidade, que ele não fique sempre no centro cirúrgico, mas que a gente tenha a possibilidade de utilizar quando necessário. O nome do dispositivo, Márcio, é Entri. A trocadora com o fibroscópio. Beleza. Exatamente. Alguém mais alguma observação? Vitor, quer falar algumas palavras aí? Finalizar. É uma coisa que eu não firmei, assim, que são realmente essas técnicas híbridas, né? Você tem a técnica híbrida da anestesia tópica, do vídeo laringo mais fibroscópio, laringoscópio normal, mais vídeo laringo, mais fibroscopia. Então, todos são ferramentas a mais que podem ser somadas para... Exatamente, assim, você conhecendo o que há de bom e o que há de ruim, as limitações e de cada técnica, dá para você associar. Não precisa associar em todas, mas em algumas situações. Isso o anestesista ele vai adquirindo conforme ele vai ficando mais experiente e vai pegando cada vez mais pacientes, né? Isso só se adquire com a prática, com o dia a dia, com a conversa com os colegas, experimentando. Para os residentes, isso vai ser adquirido com o tempo, essa capacidade de identificar essa técnica aqui, se eu combinar com isso aqui fica bom, não fica, é melhor ir sozinho. É a mesma coisa com sedação. Eu sei que você trouxe a informação de que o artigo diz para não misturar, né? Eu acho que na questão dos sedativos, realmente o Propofol é o mais ardiloso, é o que você tem que ter mais preocupação. O Propofol tem uma capacidade muito grande de deprimir a musculatura da orofaringe, e você pode ter uma obstrução de via aérea no meio de um procedimento. Já eu particularmente gosto de associar sedações, fármacos e sedações leves, mas isso é de cada um. Tem gente que gosta de ir com um só, e a gente não vai conseguir ter uma receita de bolo total, padronizada, né, uniforme, para isso. Isso realmente é do dia a dia, é da experiência de cada um. Bom, alguém mais quer fazer uma observação? Eu só fazer uma observação que, assim, eu acho que na via aérea, e a gente vê muito isso é muito claro para nós na anestesia, porque a gente tem muita atividade, a prática da anestesia eletiva, né? As situações de via aérea eletivas. Assim, 2 fundamentos são essenciais, mais do que, para mim, qualquer dispositivo, é a avaliação da via aérea, você ser assertivo na predição de uma situação que possa ser via aérea difícil, principalmente nas situações de via aérea difícil de ventilar, de oxigenar. E a outra é assim, nas situações onde você pode induzir, o bloqueador neuromuscular, sem dúvida alguma, é um grande facilitador no manejo da via aérea, da ventilação. Sem dúvida, a propedêutica adequada da via aérea, né, bem feita, é extremamente importante para nos guiar na escolha da estratégia, da técnica, no manuseio adequado de todos os dispositivos,
E eu também sou mais para essa escola e eu acho que o bloqueador neuromuscular numa via aérea bem avaliada, ele mais ajuda do que atrapalha. Eu não sou daqueles que tem tanto medo de bloquear, não. Mas temos sofrido com essa pandemia e avaliação, né? É verdade. A gente está num momento em que a avaliação de via aérea assim, pormenorizada tem ficado um pouquinho de lado. Alguém mais quer fazer alguma observação sobre o tema? Só chamar atenção para treinamento, né? A gente precisa treinar com mais regularidade. Isso aí é fundamental. Estabelecer um cronograma fixo. Isso, tem sites, simuladores. A gente ainda está sem frequentar congressos, mas nos congressos tem bastante simuladores. É fundamental você botar a mão na massa, mexer na manopla, fazer up, fazer down, fazer aqueles twists, né? De forma sincronizada. Isso aí é fundamental. Uma coisa é a quarta-feira, cheio de ajuda, 7 horas da manhã. Outra coisa é o domingo. Outra coisa é de madrugada. Sozinho. Assim, eu no meu primeiro ano, dentro do grupo, né? Eu numa noite sozinho, numa endoscopia para uma retirada de balão, passei por umas situações mais difíceis que eu já passei até hoje. Talvez a mais difícil, um cardiopata isquêmico, uma via aérea muito difícil, com todos os critérios para não ventilar, não entubar, e fez um edema agudo de pulmão no meio do procedimento e eu tive que entubar com fibroscópio. Então, você tem que realmente estar preparado. É aquele negócio, a era do videolaringoscópio pode diminuir bastante o nosso treinamento e a gente começar a deixar a fibroscopia de lado, o que não é estratégico do meu ponto de vista. Alguém mais quer fazer alguma observação? Eu vou passar a bola para Guilherme, que ele que é o chefe da sessão clínica. Aí eu não vou encerrar. Já tá bom, né? Já foi muito bom. Parabéns novamente aí a Vitor. Agradecer a presença de todos aí, de Abdias, excelente moderação. Acho que já dá para a gente encerrar. Né? Boa noite a todos aí. Beleza. Boa noite a todos aí. O pessoal de São Rafael que eu não vejo há muito tempo. Um abraço. Foi bom rever, mesmo que seja pelo Zoom.